Eu não aguento mais falar sobre esse assunto, mas vou ter que falar de novo, porque tem coisas novas surgindo e vocês gostam disso aí e também dá engajamento, né? Então vamos falar. 80 milhões de dólares, esse é o valor de indenização que Felipe Massa pede para a FIA em ressarcimento a tudo que aconteceu em 2008, no caso do Singapura Gate. Eu já falei, eu não gosto muito de falar desse assunto, já falei há pouco mais de um mês, fiz um vídeo sobre isso, né, falando sobre o Massa quer mesmo justiça, mas ontem, no dia de ontem, teve uma reportagem no site The Times que trouxe algumas, digamos, coisas diferentes, inclusive essa questão da indenização do Felipe Massa. O site, né, explica de todo o caso, e aí ele fala o seguinte, né, qual que é a alegação do Felipe Massa e do seu advogado com relação a isso. Primeiro assim, ele fala, né, que porque os pilotos não têm voz na FIA, aquela coisa toda, eles arriscam suas vidas e tudo mais, mas cara, eles são pagos para isso e quem regula o esporte são sempre as entidades, obviamente que não são os atletas eles só praticam, eles não regulamentam, não fazem parte de qualquer decisão. Claro, os pilotos são consultados em algumas coisas, principalmente quando, por exemplo, no briefing de uma corrida, algo assim, mas só isso, né? E o fato deles pilotarem, arriscarem suas vidas, ok, mas eles são pagos para isso e eles fazem isso de bom grado. Mas o que tá pegando aqui, né? Nesse processo que vai ter audiência no final do mês que vem, então de novo nós vamos ter que falar sobre esse assunto aqui no canal dentro de mais ou menos um mês, dependendo do que vai acontecer. Ele diz o seguinte, né, que a FIA, junto com seu Código Desportivo Internacional, o regulamento da Fórmula 1, e eles são meio que um contrato com os pilotos. E, olha só, a defesa de Massa alega que a FIA violou esse contrato ao não investigar prontamente a batida, permitindo que os campeonatos de fim de temporada fossem entregues, apesar de saber que os resultados do GP de Singapura e, portanto, do campeonato como um todo estavam ou poderiam estar manchados por fraude ou manipulação deliberada dos resultados em decorrência da batida intencional ou, por fim, ao não tornar público seu conhecimento de que o Sr. Piquet, o Nelson, no caso, disse à FIA no GP do Brasil que a batida foi ou pelo menos poderia ter sido proposital. No fim, alega-se que isso viola o artigo 151 do Código Desportivo Internacional, publicado em dezembro de 2007, que proíbe qualquer conduta fraudulenta ou qualquer ato prejudicial aos interesses de uma competição ou aos interesses do automobilismo em geral. Além disso, o brasileiro alega que houve uma conspiração em que Eccleston e Mosley teriam concordado em usar meios ilegais com intenção de causar prejuízo ao Sr. Massa. Bom, vamos lá. Primeiro que ele fala aqui, né, que não investigou prontamente a batida. Cara, ninguém desconfiou na hora. Ninguém desconfiou. E, aliás, se o Piquet não tivesse mencionado sobre isso lá em Interlagos, em 2008, isso nunca ia passar batido. Isso nunca ia ser levado a sério. E segundo, o Piquet, pai, falou isso lá no GP do Brasil de Interlagos de 2008 pro Bernie Eccleston, só que assim, cara, a palavra do Piquet, ou mesmo do próprio Nelsinho, não é assim, precisaria ter uma investigação e tal, a investigação foi feita e, entre aspas, as punições foram dadas, né, pro Briatore, pro Pat Simons, para a Renault, aquela coisa toda que eu acho que foram muito brandas. Eu acho que sim, já falei aqui mais uma vez, a Renault deveria ter sido desclassificada daquela corrida, não tiveram nenhuma punição esportiva, ou seja, o resultado continuou valendo, o que eu acho errado, que deveria ser desclassificado o Alonso, a vitória ser dada ao Nico Rosberg, ok. E aí fala, né, que uma conspiração pro Eccleston e Mosley com a intenção de causar prejuízo ao Massa. Cara, isso aí eu acho viagem. Ninguém tá pensando em dar prejuízo ao Massa, até porque o campeonato não, né, quando aconteceu isso, o campeonato ainda não estava decidido. Ou seja, se o Massa ganha aquele campeonato lá, se o Glock não é ultrapassado, o Massa ganhava digamos assim, o procedimento da FIA ia ser exatamente o mesmo, né? Então não tem muito sentido. E aí o que tem de novo nisso aqui? Segundo a reportagem, o que Massa busca? Olha só, eles não pedem explicitamente que os resultados sejam anulados, algo provavelmente fora do escopo de um tribunal civil. Ou seja, ele não
está dizendo aqui que não está pedindo explicitamente que o resultado seja anulado, que a corrida seja anulada. Isso foi sempre a bandeira que o Massa levantou, e eu sempre falei aqui que isso não tem nenhum regulamento que fala sobre isso, sobre anular uma corrida, um evento esportivo, porque um competidor está ultrapassando. Inclusive eu tenho aqui uma pasta no meu computador só com regulamentos. Eu tenho o de 2021, eu sempre deixo guardadinho aqui, né? Enfim, os de 2025, e eu achei, depois de muito custo, muito pesquisar, né, foi muito difícil de encontrar esse, e eu sinceramente sempre perguntar onde é que eu encontrei, eu já nem lembro mais, mas está aqui o regulamento esportivo da FIA de 2008, que foi publicado em 2007, e realmente fala, né, sobre qualquer conduta fraudulenta, qualquer ato prejudicial aos interesses de qualquer competição, ou aos interesses do automobilismo geral. Isso significa quebra de regras, ok. Só que aí tem até fala sobre as penalidades, fala sobre, né, penalidades aos infratores, e não ao evento em si. E não ao evento, fala aos infratores, e eu realmente acho que é aos infratores. E aí ele fala o seguinte, olha só, então o que o Massa pede? Está dizendo que ele não pede a anulação da corrida, então, enfim, não entendi. Aí fala, as reivindicações são indenizações e juros. Aí, primeira coisa, uma declaração de que a FIA agiu em violação de seus próprios regulamentos ao não investigar prontamente as circunstâncias da batida de 2008. Outra coisa, uma declaração de que, se a FIA não tivesse agido em violação de seus próprios regulamentos, teria cancelado ou ajustado os resultados do GP de Singapura, com a consequência de que o senhor Massa teria vencido o campeonato de pilotos de 2008. Aí ele fala aqui, cancelado ou ajustado, mas ajustado de que jeito? O único ajuste que poderia ser feito no resultado aqui realmente seria tirar o Alonso e dar a vitória para o Rosberg, o que não mudaria nada no campeonato. Então a única possibilidade de dar o título para o Massa seria se a corrida fosse cancelada. Então, enfim, não entendi. Aí está dizendo o seguinte, qualquer ou outra medida que o tribunal considere apropriada. Também, enfim, não sabemos o que, não está claro o que ele quer. E aí agora vem a parte boa. Massa estima suas perdas, sem contar juros, em 64 milhões de libras, mais de 80 milhões de dólares. Isso inclui bônus que teria recebido pela Ferrari por vencer o título, diferenças salariais que teria ganho ao longo da carreira, além do salário que poderia ter negociado como campeão mundial e a perda de potenciais oportunidades comerciais e de patrocínio. Ou seja, no fim, é tudo por dinheiro, né? Tudo por dinheiro. Quer ganhar dinheiro de um título que ele não ganhou. É isso. Não está aqui dizendo, não é citado, por exemplo, punição mais severa a, por exemplo, a Renault, ao Flávio Briatore. Não cita o Flávio Briatore, que voltou para a Fórmula 1, não tem nada contra o Flávio Briatore, que foi o mentor disso, não tem nada contra o Pat Simons, não tem nada contra mudar o resultado, tirar a vitória do Fernando Alonso, desclassificar o Fernando Alonso. Não tem nada disso, é apenas em interesse próprio, em interesse financeiro também, além, né, de querer ganhar um título no tapetão. Eu acho que ele está no direito dele de fazer isso. Se ele acha que ele merece ser campeão e receber uma indenização, tudo certo, direito dele. Mas assuma isso. Não venha dizer que, porque pela justiça, porque é pelo Brasil, porque o torcedor brasileiro. Cara, não é. Então, cara, desculpa, eu não caio nessa conversinha. Tá no total direito. Mas não venha com essa conversinha de dizer, né, que é porque é justiça. Eu tenho certeza que isso vai se... isso aqui, a audiência é daqui a um mês. Hoje é dia 24 de setembro de 2025. Me cobrem depois. Isso vai ser resolvido com uma compensação financeira. O Felipe Massa vai aceitar um acordo menor do que esses 80 milhões de dólares, vai receber uma boa grana e vai esquecer que ele é campeão mundial. Ou seja, não vai ter mais essa coisa, não, beleza, ficou por isso mesmo e vai ficar por isso mesmo, não vai querer, ele vai aceitar essa justiça com dinheiro no bolso. Me cobrem isso depois. Como eu falei, nada contra, tá no direito dele de fazer isso, de ir atrás, se ele acha que ele merecia ganhar, tudo certo. Mas não venha com conversinha fiada de que é pelo Brasil, é pela justiça, porque é porra nenhuma. Certo? Valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.